fake news. Guten Morgen, Brasília, estamos aqui de volta, eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Este, para quem não sabe, é o podcast do Senso em Comum. Neste podcast nós estamos certos. Se você discorda, você... Opa, eu tô com a roupa aqui corretíssima, né? Eu nem tinha lembrado disso. Se você discorda, você está errado. Nós estamos certos, portanto você deve... obviamente, refletir bastante, usar as suas sinapses, trabalhar o tico e teco, força na peruca e concluir que nós estamos certos e que você deve concordar conosco, né? Se você discorda, obviamente você vai estar errado, é uma escolha sua, não temos muito o que fazer. Neste podcast, sabe, um podcast feito com todo esmero, cuidado, ciência, garbo e elegância, para, obviamente, salvar o Ocidente, exceto, é claro, Vila Madalena e adjacências, este podcast precisa de uma pequena contribuição sua. Se você quiser fazer uma grande contribuição também, obviamente, sinta-se à vontade. Lembre-se sempre, nós precisamos do seu joinha. Ah, mas eu já dei joinha no vídeo passado. Dá um joinha aqui pra gente de novo, sabe? Sempre é importante nós educarmos o algoritmo, avisar para o YouTube, para onde você quiser assistir esse podcast, que mais pessoas devem ser recomendadas a nós, para elas também ficarem certas e acabarem perdendo amigos no processo. Então assim, dá um joinha, comente, esteja assistindo ao vivo, esteja assistindo onde você quiser. Dá um joinha, comente, muito importante para nós. Compartilhe, posta lá um link nas suas redes sociais, tira um print, sabe? Fala assim, estou assistindo aqui o Guten Morgen, tô ficando mais certo e eu não gosto tanto assim, sabe, de todos os amigos que eu tenho, então já tô aqui filtrando para perder mais amigos no processo. Compartilhe, isso aqui é muito importante para nós. Não se esqueça também que nós aqui precisamos sempre do seu Pix, né? Para continuarmos pagando o Ian, não que eu acho que eu devo, obviamente, né? Mas assim, para continuarmos, eu não devo, meu Deus do céu, porque vocês se intrometem tanto, mas de toda forma eu preciso de um Pix aqui de vocês, né? Quem puder contribuir, então, chave Pix flaviomorgen@sensoincomum.org. Morgen é MORGEN @sensoincomum.org, flaviomorgen@sensoincomum.org. Assim nós vamos continuar o nosso trabalho de te deixar mais inteligente e perder amigos no processo. Hoje eu queria comentar sobre um tópico que está muito em voga neste momento, e ele só vai aumentar daqui para frente, né? Nós estamos numa época, vamos dizer, bipolar, aproveitando o trocadilho óbvio de tudo isso, né? Estamos numa era bipolar, entre outros fatores, pelo que significa a palavra censura. Ou seja, a censura voltou à tona, nós já conhecemos isso principalmente a partir de 2016, mais especificamente. 3 semanas depois da eleição de Donald Trump, eu escrevi no livro Inquérito do Fim do Mundo como isto se deu, ou seja, até aquele momento, todo mundo tinha Donald Trump como um candidato falido, Hillary Clinton já era a vencedora absoluta, né? Lembra de como Globo News, Manhattan Connect, esse foi excelente, né? Manhattan Connect, todo mundo já falando, gente, olha, favas contadas aqui, Hillary Clinton é a favorita, etc, etc. Nós aqui do Senso em Comum, tá? Nenhum outro desses caras. E isso aqui é nós mesmos, sabe? Não foi assim, a direita brasileira. Fomos nós aqui do Senso em Comum. Nós falamos naquela época, olha, o Donald Trump vai vencer. E nosso, então, colunista Felipe Martins, inclusive, fez uma análise contando, né, quais estados onde que ele iria vencer. Por que a Pensilvânia seria a fiel da balança naquelas eleições, que eu tô tirando sarro falando, mas você acha que Pensilvânia vai votar no Trump assim por diante? E ele acertou 48 dos 50 estados. Nenhuma análise no mundo, no globo, em toda a humanidade bateu, sabe, os números ali do Felipe Martins. Tanto que quando ele conheceu o Trump ainda bateu nas costas dele e falou assim, you're the man, right? Então assim, nós adivinhamos. Mas pra grande mídia, para o establishment, inclusive de diplomacia, de justiça, de elaboração de políticas em todos os países, vamos dizer, os países sérios, né, do mundo, ninguém estava acreditando nisso.
Quando veio a eleição de Donald Trump, foi aquele balde de água fria na expectativa dessa galera. E eles precisavam ter uma explicação. Ué, como assim a mídia tá falando uma coisa e a realidade está mostrando uma coisa completamente diferente? Como? Como? Nunca acontece. Nunca acontece. Nunca. Você sabe assim, quando você quer assim falar assim, olha, o que que está acontecendo na humanidade, sei lá, no mundo, no planeta e tal, você não vai direto pra Globo News, porque ela só mostra, né, a verdade, a mais pura verdade. Nada além da verdade, e aí aparece sempre o jornalista assim, né, mano? Então, é assim que é a Globo News, tá? Eu não entendi essa imitação. Você não entendeu? Não. Eu também não entendi. Eu tô falando aqui de uma pessoa. Nada a ver. Uma pessoa que ninguém sabe quem que é. É uma imitação aleatória aqui, tá? Não teve nada a ver com nada, né? Então eles ficaram nessa dúvida. Falaram assim, como que nós vamos explicar? 3 semanas depois apareceu uma reportagem na Atlantic. Nós temos um episódio inteiro aqui no Guten Morgen só sobre isso que eu trago. A revista fisicamente, a revista Atlantic, que essa, assim, não adianta tirar do ar que eu tenho ela fisicamente. Onde se inventou, ou pelo menos se popularizou, o termo fake news, que nunca tinha sido usado na humanidade. De repente, usaram o termo fake news. Olha, temos a explicação. Essa história é maravilhosa. As fake news que elegeram o Trump. E no livro Inquérito do Fim do Mundo, organizado pela doutora Cláudia Pelvezan, o primeiro artigo é meu explicando essa história. Pra você ter uma ideia, nunca ninguém tinha usado o termo fake news. Você procura, assim, sei lá, histórico de buscas do Google. Fake news, assim, um termo que ninguém usava. Em questão de 2 semanas, 24% das buscas do Google em um dia envolveram o termo fake news. Ou seja, o planeta Terra começou a usar esse termo malucamente, exageradamente, assim, estupidamente também. Então, assim, aconteceu alguma coisa ali muito grande. Isso que nós chamamos, né, de campanha de relações públicas. Relações públicas, para quem não sabe, é a profissão que manda no mundo. Uma das profissões que manda no mundo. Você sabe o que é relações públicas, Ian? Não sei. Pois é. A gente tem uma aula dentro da formação Ciência em Comum, na qual eu estou falando de um assunto nada a ver, né? Falando assim sobre hábitos, ideologias, particularidades das pessoas, comportamentos coletivos. Então, assim, parece um assunto nada a ver. E a aula inteira é para explicar o que que são relações públicas, como que essa profissão foi inventada, o que que eles já fizeram. Que eu uso o exemplo da Kellogg's, né? Porque que americano inventou de comer pastilha de milho com açúcar e leite no café da manhã, sendo que eles eram ingleses na prática. Inglês come bacon, proteína, sabe? Come até feijão, inclusive, no café da manhã. Acho o café da manhã britânico uma das coisas mais nojentas já inventadas no planeta Terra, sabe? Brasil pode ter o defeito que for, eu sei, o Brasil é cheio de defeito, é quente, não neva, esqueça feia. Com pingado. Putz, grila, o pãozinho na chapa com pingado, gente. Sério. Brasil, assim, ele tem alguma chance de ser, sabe, o melhor país do mundo pela comida. Assim, mas não tem a menor dúvida. Quando americano, europeu fala de Brasil, você pode reparar que eles não estão nem aí pra São Paulo, Rio de Janeiro. É só agronegócio. Tipo, eles estão olhando lá pra aqueles estados que a gente nunca presta atenção, né? E aí, como é que tá Tocantins? E aí, é o Mato Grosso, mano. Como é que tá lá o bagulho? É sempre assim, eles estão de olho no que a gente tem de melhor, que é a comida, né? Nossa comida, nem italiano chega perto, tá? Porque a comida italiana eu sei que ela é maravilhosa, mas tenta só comer comida italiana e você vai ver o problema na sua vida. Mas enfim. E aí, tá? Eu tô explicando que lá na Formação Ciência em Comum, se você quiser fazer parte da Formação Ciência em Comum, tem nosso clube de leitura lá da Montanha Mágica também, vários cursos sobre como estudar, etc, etc. Entra lá, cursology.com.br, tem tanta formação Ciência em Comum quanto o Guten Morgen Go, nosso curso sobre a Primeira Guerra Mundial, estão lá. Eu tô explicando essa questão de relações públicas, ou seja, você precisa fazer com que as pessoas, num coletivo, tá? Não são 3 pessoas, não, um coletivo de pessoas tenham um comportamento sem precisar pensar que eles vão ter esse comportamento. Então, relações públicas é uma coisa muito usada por empresas, pelo marketing, para você ter uma visão positiva, negativa, etc., daquela empresa. Vou fazer uma pausa aqui para a gente se aprofundar aqui na questão de relações públicas e por que isso tem tudo a ver com a censura. Estávamos conversando ontem, Ian, inclusive, sobre isso, sobre a questão das cervejas do Brasil. Você lembra dessa conversa? Então, olha só. Se eu perguntar aqui para você, meu amigo, qual que é a cerveja mais jovem do Brasil? Você tem uma resposta para essa pergunta?
pensa que a marca de cerveja, qual que é a cerveja mais jovem do Brasil? Eu, assim, dou 95% de chance de você ter pensado na Skol. Sendo que você fala assim, mas o que isso tem a ver, sabe? Que a Skol é jovem. Mas se eu usar a palavra jovem atrelada à palavra cerveja, você pensou na porcaria da Skol. Na minha cabeça veio glacial. Mas é que você é pobre. Não, glacial é de velho. Ah, não, Glacial é o contrário, isso, tá. É. Ela é de velho, mas assim, a Glacial ela veio substituir uma cerveja de velho. Qual? A Kaiser. A Cara. Kaiser era cerveja de velho. Bavária também. Mas a Bavária é um pouco, vamos dizer, né? Ela tentou aparecer como a primeira cerveja um pouquinho, um nível acima, né? Então o que que acontece? Quando você vai ver, por que que a Skol ela é considerada jovem? Porque toda a propaganda da Skol aparecia alguma ideia de juventude, né? Skol Beats, Skol Pro Rock, primeira cerveja em lata, tss, aí depois tinha aquela propaganda nos anos 90, né? Que você abria lá o lacre da cerveja, fazia o tss, era só jovem na propaganda. Compara com a propaganda da Kaiser. Como é a propaganda da Kaiser? É o velhinho de bigode, numa época que ninguém tava usando bigode. Aquele bigode assim, né, baixinho, com a boina no fundo do bar, entendeu? Porque ela tinha uma aura, na verdade, né? Essa é a cerveja para ser para um apreciador de cerveja, sabe? Que já bebeu assim mais litros e litros de cerveja na sua vida. Que tem uma barriga daquele jeito, sabe? Tonéis de Os cerveja. tonéis de cerveja tem aquela sandália, sabe? Que velho usa no bar. Então, esse cara bebe Kaiser. Você vai procurar qual que era a cerveja que o velho bebia, era a Kaiser. Que a Glacial veio substituir a Kaiser, né? Que a Kaiser não existe mais. Qual que era a cerveja, por exemplo, do churrasco? Era Antártica. É incrível, assim, você vai comprar o churrasco tá lá sendo feito, o pessoal pede Antártica, porque era cerveja, né, da família. É uma cerveja que não é pra você, sabe, tomar litros e tonéis da cerveja inteira, né? Uma refrescância, o Antártica, o pinguinzinho, assim, sabe? Churrasco ali tá quentinho, você tem uma outra coisa pra compensar, né? É, E a Brahma tava meio que, sabe, era uma outra imagem ali dela como uma cerveja pro cara meio ocasional. Entendeu? A Brahma era aquela cerveja um pouco menos viciada, né? Tinha um caráter mais de limpeza dela. Olha que coisa curiosa. Só que tem um detalhe aqui no que a gente tá falando. Tinha um teste cego. Resolveram fazer o teste cego no meio dos anos 2000, acho que foi em 2006 ou 2007, salvo engano. Eu lembro porque eu tava na faculdade de psicologia. Teste cego das cervejas. E a Skol falando, nossa cerveja foi a melhor no teste cego. Na praia, óbvio, um monte de jovem, né? Sarado, bonitão lá e tal. Um monte de jovem toma e fala assim: olha, a Skol é a melhor do teste cego. Desce redondo, né? Quer dizer, você que é jovem e não tá acostumado a beber cerveja, ela vai destruir o seu trato digestivo. Então você precisa ir para uma cerveja dos jovens. Cerveja que o jovem tá preocupado com gosto. Você acha que o velho da Kaiser tá preocupado com o gosto da cerveja? Ele tá preocupado com os rins. Ele tá preocupado com, sei lá, entupimento de artéria. Ele tá preocupado, sabe, com varizes. Essa é a preocupação dele. Aí ele bebe Kaiser. Você, que é um jovem, você vai beber Skol. A cerveja que desce em redondo. Você fez o teste cego, Ian? Não fiz. Eu fiz. É tudo igual. Todas as cervejas tinham o mesmo gosto. Talvez por isso que tem aquela frase famosa do Vicente Mateus, né? Qual a frase do Vicente Matheus? O do cara do Corinthians? Isso. Ah, sim. Ex-presidente do Corinthians. Agradeço a Antártica pelas braminhas que Que, nos que trouxe. mandaram, é verdade. Pois é. Porque era tudo igual. Era tudo igual. Tudo a lesma lerda. Depois, inclusive, ainda foram virar iguais de verdade, né? Que logo depois desse teste cego foi fundada a Ambev. Junto a Antártica com a Brahma. E depois as duas deixam de existir também. Olha que engraçado. As que fazem o nome, as duas deixam de existir. Aparecem essas novas cervejas no mercado de hoje. A Ambev conseguiu acabar até com a Baden-Baden. Baden-Baden. Ficou horrorosa. Pois é. Mas tem uma outra também, preciso lembrar o nome dela, que era uma cerveja um pouquinho melhorzinha e. A Zemban é da Ambev? Mas enfim, essa eu não tava sabendo. Mas é uma outra, que ela tinha um gosto assim um pouquinho melhor, entrou pra Ambev e ficou uma bela de uma porcaria. E recentemente, tá? Eu queria até lembrar. O que eu quero dizer com isso? Comportamentos coletivos, eles são irracionais. Só que eles não são. Não é que, assim, quando a gente fala irracional, as pessoas tendem a acreditar que é uma coisa sem lógica.
E eu lembro que eu tinha entrado na faculdade de psicologia, um dos meus melhores amigos tinha entrado pra fazer propaganda e marketing, e eu fui lá e falei assim, cara, eu fiz o teste cego. Olha essa porcaria. Aí ele que me contou esse negócio. Ele falou assim, cara, você não tá entendendo. Você precisa entender o tipo de emoção que você tá atrelando aquilo ali, o tipo de experiência que você tá tentando atrelar aquele negócio, o tipo de requinte, assim por diante. Então ele falou assim, não é que ela é completamente irracional. Você não consegue colocar às vezes em palavras, mas você tá atrelando uma coisa à outra, como eu tô colocando aqui. Você pode reparar, acho que pouca gente discordaria disso que eu tô falando, sabe? Ah, a Kaiser é a cerveja do velho, ou o Skol é a cerveja do jovem, a Antártica é a cerveja da família, coisa do tipo. Sendo que elas são todas iguais, tá? Mas assim, existe um trabalho ali por trás. É o tipo de coisa que eu tava explicando ali na formação Senso em Comum, quando eu falei sobre o que faz relações públicas. Volta aqui porque a gente estava falando sobre censura. O termo fake news, ele aparece por relações públicas. Ele aparece por gente determinando comportamentos coletivos. E aqui não é no nível continental de um país continental como o Brasil. É no nível transcontinental. A Rússia começou a falar em fake news naquela época. A ponto do presidente da CPI das fake news, o Ângelo Coronel, do PSD, óbvio, ele ter ido para a Rússia no meio da CPI das fake news, né? Depois de conversinha com o Luciano Ayan, né? Depois de conversinha lá com essa turminha toda aí que você sabe o que esses caras pensam. Luciano Ayan, assim, nos últimos tempos dele do Twitter, antes dele desaparecer do Twitter por minha causa, de nada, tudo que ele falava assim, cada post dele era: estou aqui arquivando e mandando para a CPMI das fake news. Estou aqui arquivando e mandando para a CPMI das fake news. O Ângelo Coronel, depois o próprio nome do Luciano Ayan, coisa assim de país revolucionário, Revolução Francesa, com Robespierre que decapitou todo mundo, depois acabou indo para a própria guilhotina, né? O próprio nome do Luciano Ayan foi acusado ali na CPM das fake news por ser um divulgador de fake news, né? Aí não. Carlos Afonso. Carlos Afonso. Nossa, Afonso. O Carlos Afonso, né? Que ele adorava ficar falando meu nome verdadeiro também. Falando, cara, também. Qual o problema com o pseudônimo? Mula desgraçada, mas enfim. E o presidente daquele negócio conversando com o investigado. Olha, assim, é coisa do Brasil, né? O Brasil adora fazer esse tipo de coisa. Ele foi pra Rússia. Porque ele falou assim: a Rússia é um modelo de combate às fake news. Essa notícia é que ela deveria ser lembrada todo santo dia pelo Brasil, né? Quer dizer, o presidente da CPMI das fake news vai pra Rússia que censura jornalista, que tem um monte de jornalista preso, um monte de jornalista, sabe, que se enforca na cadeia, denúncia, assim, mas adoidada de suicídio, de gente que morre, sabe, depois de tomar um chazinho por ter falado mal do Putin, entendeu? E isso é a Rússia no seu combate às fake news. Parece que o Brasil realmente aprendeu alguma coisa com a Rússia, inclusive, né? Mas a minha grande questão é o seguinte: por que você começou a usar esse termo? Ninguém falava fake news antes. Você começou a usar um termo que ele não surge das pessoas, ele não é o que os americanos chamam de grassroots, ou seja, igual grama, né? Grama que ela é horizontal e sobe só um pouquinho. Ah, uma pessoa fala uma coisa aqui, uma pessoa fala uma coisa aqui, daqui a pouco tá todo o terreno gramado. Não. Isso, tá? É o que os americanos chamam de astroturfing. Sabe o que é astroturfing? Isso aí eu sabe. Ryan Holiday. Ryan Holiday, que é um grande denunciador disso, praticante e denunciador ao mesmo tempo desse negócio, né? No seu livro, eu vou deixar o livro aqui. Compre na livraria Senso em Comum, tá? Também esses livros, que isso é uma coisa muito importante pra gente, né? livraria.sensoincomum.org, um livro que eu recomendo pra todo mundo, inclusive também falo dele na formação, que é o Acredite-me, Estou Mentindo, do Ryan Holiday. Aí você vai entender o tanto de manipulação na qual você tá acreditando, né? Tipo, esse pessoal aí falando assim: ah, eu defendo o Bolsonaro, então tô lá fazendo... E aí o cara vai lá, enquanto que ele fala o dia inteiro que tá defendendo o Bolsonaro, ele faz a coisa que mais vai prejudicar o Bolsonaro o tempo todo, vai destruir todo o apoio dele. É o que tá acontecendo com a direita hoje. Mas enfim, o astroturfing... AstroTurf é o nome da a marca mais famosa de grama sintética dos Estados Unidos. Então, quando a gente fala de AstroTurf, né, ao contrário do grassroots, ao contrário da grama crescendo naturalmente, que você simplesmente vai lá e
sabe, deixa ela meio uniforme no cercadinho. AstroTurfing é a grama sintética, uma grama artificial. Quer dizer, uma coisa que ela veio de fora. Uma pessoa lá numa sala esfumaçada, sozinha, entendeu? Só ali com seus cupinchas. Ela falou assim: o povo inteiro vai falar agora esta coisinha aqui. Aí vai lá, manda pros blogueiros, brifa a grande mídia. A grande mídia, de repente, ela começa a usar os mesmos, todos os jornais. Ah, porque os jornais são concorrentes. Mas como o jornal é concorrente? Você está no século XXI. Todos os jornais falando a mesma coisa. Você vai estar no programa de fofoca. Você vai estar no programa da Globo. Desculpa, me repetir. Como é que eu posso. É também um programa de fofoca, né? Só fofoca de outro tipo. Você vai estar no programa de culinária. Todo mundo fala fake news, fake news, fake news. Você quer um exemplo disso? A Globo mal usava termos em inglês. Ela não usava termos em inglês de jeito nenhum. Sempre adaptou. Tanto que Globo News, pra quem não se lembra, isso aqui é pra quem viveu os anos 90, tá, gente? Isso aqui eu tô falando pra velho. Igual eu. Gente acabado, esclerosado, etc. Que bebe Kaiser. Precisa deixar o bigode agora. Falta o bigode, exatamente. Gente, isso aqui meu bigode, não sei bem, enfim. Nos anos 90, quando apareceu TV a cabo no Brasil, ela era uma coisa de elite. Era pra classe AAA. Por isso que a Globo News tem um news no nome. Porque ela falou assim: esta é a Globo pra quem viaja pra Nova York. Esta é a Globo pra quem vai putear em Paris. Esta é a Globo, sabe, pra quem conhece Bruxelas. Não é a Globo do povão. Entendeu? É que hoje em dia a coisa mudou. Mas foi a única menção da Globo em inglês. E era de propósito, sabe? Tanto que no mesmo pacote na TVA, lembra? TVA. TVA. Pacote da TVA. Sky. TV por assinatura. Sky veio depois. Sky. Não, Mas TVA. não existe mais. Também não existe mais. Mas a TVA, que era TV, o A era de assinatura. Quer dizer, você tá pagando pra aquele negócio. TV por assinatura. TV por literalmente. assinatura, exatamente. No pacote da TVA, como é que foi o primeiro programa brasileiro, de fato, de jornalismo que era exclusivo da TV por assinatura? Manhattan Connection. Então, ó, garbo, elegância, né? Está em Manhattan, sabe? Aquele pessoal que fala Manhattan sem pronunciar os T's. Então, é essa galera aí. Tá, só que isso era uma coisa de propósito. Pro povão, é Rede Globo. Eles não usavam. Eles não falavam. Lembra do. Assim, quer uma prova do que eu tô falando? 1992, salvo engano, né? Aparece um tal de Michael Schumacher na Fórmula 1. Como você pronuncia o nome desse desgraçado? Pega os primeiros videozinhos do Galvão, ele tá falando Schumacher, Schumacher, Schumacher. Aí deram, Verdade. aí deram um pito nele e falou assim: cara, brasileiro nunca vai conseguir pronunciar esse CH. Aí o Galvão, ele faz uma coisa que para um alemão assim, mas dói demais o ouvido. Mas ele usa uma pronúncia, que assim, com todo respeito aqui, né? Mas é uma pronúncia assim, vamos dizer, sei lá, do motorista de ônibus, entendeu? Uma pronúncia assim, bem estivador, sabe? Pedreiro. Quer falar assim, fala Schumacher. Porque isso aqui vai ser mais ou menos alemão, sabe? Um alemão meio rudimentar, mas pro Brasil funciona. E o Galvão começa a falar Schumacher, 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 e ficou até hoje. Quer dizer, uma pronúncia assim, sei lá, é igual você falar trabalho, sabe? É igual você falar registro, tauba, preda, vrido. Registro é uma das melhores palavras que existe. Registro, tauba, preda, vrido, entendeu? É isso que você tá fazendo quando você tá pronunciando Schumacher. Mas foi como o Galvão colocou, que era pra tentar, sabe, o povão poder falar alguma coisa ali. Fake news foi do mesmo jeito. De repente, assim, mas assim, em 2 semaninhas. 2 semaninhas. A partir da Atlantic, que é uma espécie assim de porta-voz do Partido Democrata, é o lado intelectualzinho do Partido Democrata, todo mundo começa a usar o mesmo termo. Fake news, fake news, fake news. Tá? Eu tô falando em 3 semanas. Um termo que nunca tinha sido usado na humanidade. Ele corresponde a 24% das buscas do Google. Tenta fazer isso, sabe? Eu aqui, sei lá, eu, Ian, você aí, vamos tentar juntar. Você fala assim, vamos definir 24% das buscas do Google no mundo.
Tentar definir 0,00024% das buscas do Google. A gente não vai conseguir. Entendeu? Você precisa de muito dinheiro, poder, requinte, meios, medir tudo. Gente famosa, celebridade. Por que o mundo virou uma celebridadocracia? Agora, qualquer termo a ser usado, ele precisa de uma celebridade. Qualquer pessoa, sei lá, um candidato a ser eleito, precisa de celebridades ao redor dele. O número de seguidores agora é o que conta. A pessoa fala mais verdade quanto mais seguidores ela possui. Isso é uma campanha de relações públicas. Você reparou, então, pra gente chegar no nosso segundo segmento, que a censura, principalmente digital, ela foi um astroturfing. Ela foi uma coisa inventada numa salinha falando: como assim? Nós tínhamos certeza de que nós iríamos manter o controle do estamento burocrático americano e, portanto, mundial, com a eleição da Hillary Clinton. E por que a Hillary era candidata? Seu sobrenome Clinton. Sabe? A mulher, a feminista. Tem livros escritos, olha só, né? Era uma continuação perfeita do Obama, né? Entra o negro, depois entra uma mulher. Depois seria o primeiro gay, depois seria o primeiro trans, depois seria o primeiro, sei lá, jabuti. Pior que eu pensei em jabuti também, cara. Eu não sei por que eu pensei assim num réptil. Eu ia falar o primeiro réptil. Assim, é o segmento perfeito. Entendeu? Por que Hillary foi colocada ali? Sabe? Você não iria colocar qualquer mulher. Você pode reparar, quando eles pensam em mulher agora, eles pensam em Michelle Obama. Aliás, confirmando o que nós estávamos dizendo, né? Mas assim, apesar de tanto aspas, assim, apesar de coisas que nós não vamos comentar, tem o sobrenome Obama, entendeu? É uma continuidade do mesmo estamento de poder. Como assim o cara ganhou? Como assim aparece um Donald Trump que já foi, sabe, tudo dos nossos agora tá surtado aí no final da vida? E a gente vai deixar esse cara ganhar. Fala para as pessoas, para elas não confiarem em qualquer notícia que não seja nossa. Desta forma, New York Times, CNN, Rede Globo, Deutsche Welle, BBC, isto é verdade. Isto é jornalismo. Isto é informação dada ao público. Fora daqui, na hora que você vai, sei lá, ver blogs, YouTubers, o Guten Morgen, quando você vai verificar, assim, sabe, pessoas que estão falando adoidado, isto aí é fake news. E nós precisamos combater as fake news. A partir disto veio a censura 2.0. Antes da gente continuar, obviamente, né, quero deixar um comentário aqui, um recado para você. Eu fui convidado, tá, com muita honra, a ser um dos primeiros professores da escola Bright Minds. É uma escola digital, Bright Minds. Tá vendo? Tudo nome em inglês agora, tá? Tudo com requintes de crueldade. Isso que é retórica, entendeu? É pra mostrar alguma coisa mais além, né? As mentes brilhantes, né? Bright Minds é uma escola digital que ela tá cuidando agora exatamente do que faltou à educação do seu filho. Porque eu sei que seu filho, assim, às vezes pode estar, sabe, num grande colégio, coisa que eu mais ouço por aí, né? Ah, mas meu filho estuda no Dante. Ah, mas meu filho estuda no Bandeirantes. E o professor falou aquilo, eu não entendo isso. Eu falei, mas como você não entende, meu amigo? Ele foi feito pra isso. Ele quer simplesmente ser a pessoa que fala isso de uma maneira melhor para passar no vestibular da USP entre os primeiros lugares. Só que aí você sempre tá reclamando, né? Faltou alguma coisa na educação do meu filho. Faltou ele entender economia, faltou ele entender um pouquinho de legislação, faltou ele entender história americana. E eu fui convidado para ser um professor que vai falar sobre retórica, inclusive com elementos culturais. Para isso, deixar aqui o recado para você. Olá! Eu sei que você tem um problema com a tal da doutrinação ideológica nas escolas. Eu não vou resolver este problema, mas eu vou fazer uma coisa que vai te ajudar muito. Algumas habilidades o seu filho vai precisar conhecer na vida e ele não vai aprender na escola independentemente de doutrinação ou não. Por exemplo, nós estamos numa sociedade de comunicação. Para você se comunicar, você precisa não apenas saber falar, mas também saber escrever, saber ser claro naquilo que você quer comunicar a outras pessoas, principalmente quando você vai ter um trabalho de convencimento. Seu filho, por acaso, vai ter alguma aula de retórica na escola, ele vai aprender alguns elementos culturais, inclusive com a cultura do passado, que explicam de fato
como nós podemos demonstrar os nossos valores e demonstrar claramente os nossos pensamentos a ponto de convencer alguma pessoa. Eu acho difícil que ele aprenda isso na escola. Mas agora surgiu um novo modelo muito interessante, do qual eu tenho a honra de ser um dos tutores fundadores. A Bright Minds, a escola do futuro. Ou seja, você vai ter aulas com um grande time de professores, aulas ao vivo, inclusive, onde o seu filho vai de fato aprender algumas técnicas, algumas habilidades, alguns conhecimentos que a escola nunca vai lhe dar. Ou seja, ele vai aprender até economia, vai aprender sobre como pensar de fato, vai aprender sobre alguns aspectos históricos que ele não conhece, e eu tenho a honra de ser um professor da Bright Minds e vou dar aula sobre retórica, sobre o bem falar, o bem escrever para seu filho, para que ele não fique, sabe, lá para trás entre todas as pessoas que estão tentando se comunicar hoje. Lembrando, a Bright Minds não é apenas uma escola que vai demonstrar valores ou coisas que sejam contrárias aos professores, mas vão dar habilidades, inclusive profissionais. Eu acho bem claro para todo mundo que quando você sabe se comunicar bem, até numa entrevista de emprego, você consegue um emprego muito melhor do que outras pessoas. Então, este é um tipo de conhecimento que você não vai ter na escola, mas a Bright Minds você vai ter aqui comigo, Flávio Morgenstern. Conheça a Bright Minds pelo link aqui na descrição e você vai poder dar uma educação a mais para o seu filho, além daquilo ali que a base nacional comum curricular vai dar para ele. Conheça então a Bright Minds. Isso aí, gente. Bright Minds, ó, usem o nosso link, tá? O nosso link aqui é muito importante para pra gente poder, sei lá, deixar o leitinho das crianças em dia, tá? Então use o nosso link, assim você vai nos ajudar aqui no nosso podcast e você vai cuidar também, né, do que faltou para a educação do seu filho. Mas vamos continuar o que a gente estava falando aqui, né? Parece que as pessoas de repente começaram a usar o termo fake news. E olha, assim, a quantidade de projetos de lei ou de medidas, inclusive sem projeto de lei nenhum, que foram tomadas contra as fake news em um ano, assim, supera qualquer coisa sobre assassinato, tráfico de órgãos, tráfico de criança, estupros. Quer dizer, parece que não tem mais nenhuma preocupação no mundo. Não tem mais roubo, você não toma mais tiro em troca de celular, todos os problemas do mundo estão resolvidos, entendeu? A gente já assistiu o final de Caverna do Dragão. Não temos mais problema nenhum, sabe? Todo mundo é lindo. Todo mundo está cheiroso no ônibus, não tem mais problema nenhum. O único problema que existe são as fake news. Só que você repara que todas essas medidas, elas são medidas de censura, são medidas censuras, elas querem controlar o pensamento, mas elas não usam mais a palavra censura. Imagine você, por exemplo, inclusive você que está discordando de mim até agora neste momento. Olha lá para o regime militar do Brasil. 64 a 85 até 7, dependendo de como que você interpreta tudo isso aí. Neste período, imagine que o órgão de censura do governo ele seja chamado hoje de órgão de combate às fake news. Você entendeu o tamanho do problema? Imagine, por exemplo, a Alemanha de 33. Não tô falando da época da guerra, tá? Mas assim, bem antes do Holocausto. Eles vão lá, criam um órgão, tá? Esse órgão existiu, inclusive. Mas vamos dizer que eles estivessem combatendo as falsche Nachrichten. As fake news. E falando, este tipo de estabelecimento aqui, ele produz notícias falsas. Portanto, ele está sendo fechado. Olha que coisa curiosa, as pessoas que produzem notícias falsas contra o governo, elas todas têm um nariz curioso, né? Elas têm um sobrenome engraçado. Então nós precisamos não apenas cuidar da desinformação, da desordem informacional, das notícias falsas, mas nós precisamos combater este grupo específico.
Eu sei que, assim, se tiver algum judeu me assistindo, peço desculpas, porque eu sei que os judeus, eles detestam esse tipo de comparação. Só que tem um ponto aqui, que não tenho como negar. O que você está fazendo agora com pechando grupos inteiros, coletivos de pessoas, dizendo e associando, né, estas pessoas produzem fake news, é exatamente o ponto que eu quero levar em consideração aqui. É um ponto de relações públicas. É um ponto de determinação de um comportamento coletivo. Ou seja, as pessoas começam a acreditar em algo sem refletir sobre o que elas estão acreditando. A interpretação dela dos fatos não é mais uma interpretação não filtrada. Não que exista isso de fato, tá? Se você se matricular na Bright Minds comigo, você vai ver que não existe um elemento completamente sem filtro. Nossa própria linguagem já é filtrada. As palavras que nós usamos, como estou provando, elas já têm algum filtro por ali. É por isso que discussões religiosas, se elas são boas, elas vão acabar numa discussão linguística. Inclusive, uma consequência também do que aconteceu na pandemia, que é uma consequência disso, dos produtos essenciais, trabalhos Produtos essenciais, trabalhos essenciais. Olha, Então, isso daí, na Alemanha, inclusive, eles usavam também a carteira de vacinação para justificar essas coisas, que era a exatamente. Gesundheitspass. Gesundheitspass, exatamente. Aliás, eu tenho lá meu curso, na Cursology, sobre a Primeira Guerra Mundial, tá? Ele vai ter uma continuação, vocês sabem. Só dou um spoiler aqui, né? Você sabe como que inventaram a ideia de campo de concentração? Não sei. Ah, meu amigo. Eles começam, tá? Começam preocupando-se com uma epidemia de tifo. Não vou dizer mais nada, tá? Mas assim, veja o nosso curso da Primeira Guerra Mundial, que eu tô preparando coisas assim que vão ser bem pesadas. Logo, logo, tá? Sobre isso aí. E Então, anos antes tem aquela entrevista famosa do George Bernard Shaw, né, também, falando antes da invenção do Zyklon B. que nós precisamos criar enfim, né, pra ter uma morte indolor, uma coisa deliciosa. Um socialista falando esse tipo de coisa. Bom, ninguém usa a palavra censura, tá? Até a direita começa a usar o termo fake news pra cima e pra baixo. Eu escrevi não sei quantos textos, obviamente que assim, meus 7 leitores sabem disso. Mas escrever um texto hoje, né, numa época que assim só conta um tweet, olha só esse tweet aqui, olha esse tweet, tiram tudo de contexto, você não consegue mais ter uma continuidade de pensamento. Enfim, meus 7 leitores sabem. Mas eu falava, gente, parem de usar este termo, tá? Tanto que assim, a própria ideia de você criar uma CPMI para procurar fake news, ela é ilegal, anticonstitucional e, portanto, antidemocrática por si. Porque não existe fake news no ordenamento. Então, assim, a CPI inteira, você ter investigado uma pessoa, você não tem o direito de investigar uma pessoa por algo que não é um crime. Ah, vou te investigar por laranjismo, porque você tá com uma camiseta laranja. Eu vou te investigar por, sei lá, você tá com um boné verde. Ou, sei lá, vou te investigar porque não gostei do seu tênis. Pode isso? Não, essa investigação ela tá anulada por si. É abuso de autoridade. Manda as pessoas que estão lá investigando as outras para a cadeia. Isso aconteceu? Não. Tava tão lá falando, realmente, eu tô preocupado com as fake news. Ai, meu Deus, as fake news. Tudo é fake news, fake news. Ninguém mais estava preocupado. Feminista não estava mais preocupada com estupro. Morador da periferia não estava mais preocupado com assalto, sequestro e assassinato. Um país como esse não estava mais preocupado com violência. Tabata Amaral, acho que foi a Tabata que ela falou isso. É que fake news era o grande problema do século, mas assim, não foi só ela, foram várias pessoas, se é que foi ela. Tô até dando o benefício da dúvida, mas é que eu lembro muito dela falando. Teve um grande dirigente do PT recentemente que falou, né? A desinformação é o maior problema do século XXI. Faixa de Gaza? Guerra da Ucrânia? Sei lá, os probleminhas lá no Mar do Sul da China, Taiwan. Isso aí não é problema nenhum, né? Sei lá, Jack Motors, isso aí não é problema. O problema são a desinformação, ou seja, estão falando coisas que eu não gosto. E isto é o que começa a acontecer. Só que, de novo, eles não usam a palavra censura.
A mesma ideia que você poderia ter, sabe, aplicar se você tivesse um departamento de relações públicas adequado, você poderia usar para o regime militar brasileiro, você poderia usar para aquele regime nojento da Alemanha, você poderia usar para a União Soviética. Ó, estou combatendo notícias falsas, queremos apenas a verdade. Imagina, por exemplo, né, Joseph Stalin, ou o bigodinho lá, falando: aqui precisamos fazer com que falar a verdade volte a ser uma coisa importante e que mentir seja algo errado. É a mesma coisa. A mesmíssima coisa, não tô vendo diferença nenhuma. Entendeu? Mas você reparou como a forma como você coloca as palavras muda radicalmente? Neste sentido, minha conclusão é a seguinte. Já adiantando minha conclusão aqui, né? Mas eu quero usá-la para alguns exemplos. Nós precisamos ter uma linguagem mais depurada para lidar com o século XXI. Porque, como eu estou dizendo, nossa linguagem, nossa escolha de vocábulos, nossa escolha de alvos, nossa escolha de assuntos, vai achando que ela vem da sua cabeça. Eu estudei psicologia, estudei linguagem. Coisa que eu mais vejo, sabe, é abrir o Twitter, ver, sabe, os replies, né, as respostas das pessoas. Eu consigo perceber, ó, você não percebe, mas você tá me dizendo uma coisa que o youtuber disse. Você também não percebe, mas você tá me dizendo uma coisa que você viu na Globo News. Você aqui também não percebe. Mas só a escolha de termos, assuntos, referências, etc., foi uma coisa que uma celebridade disse. Você aqui não percebe. Mas toda a tua visão de mundo repentina, aquilo que parece te preocupar, sabe? Aquilo que tá gastando a sua energia, que você dormiu com raiva pensando de alguma coisa que você leu na internet, não foi definido por você. Os termos que você usa, etc., tudo isso aí é filtrado. Nós precisamos constantemente dessa depuração. Então, assim, agora, o mundo ocidental, não tô falando aqui só do Brasil, tá? O Ocidente, ele tá numa bipolaridade. Tô falando tanto em termos políticos quanto em termos psicológicos. E uma coisa determina a outra. Elas estão numa dança constante, dançando tango. É uma definição entre liberdade de expressão ou censura. Só que a palavra censura não tá, de novo, no vocabulário corrente. Ainda mais porque, assim, boa parte dos setores da própria direita não tá contribuindo com isto. Eles usam os termos do inimigo. Eles usam uma campanha que foi feita de uma maneira artificial e querem usar a mesma régua. Querem sair perseguindo os amigos. Eu lembro, por exemplo, né, uma vez que eu fiz um texto no Senso em Comum. Na época, não lembro agora, né, mas foi perto de 2020. E era uma crítica a uma medida do governo Bolsonaro, falando assim, isso aqui não favorece a direita. As pessoas, obviamente, já ficam assim, totalmente emocionadas, imediatamente emocionadas, com raiva. Apareceram uns 3 caras lá nos comentários, falando uma coisa que nem fazia sentido, né, pra época. Falando assim, tem que denunciar como fake news. Não, você quer me denunciar como fake news? Porque assim, você colocar a pecha de divulgador de fake news em uma única pessoa, não é que você tá falando assim, ó, isto aqui não é um conteúdo verdadeiro. Não, você tá falando assim, ó, esse cara é pior do que, sei lá, o Pol Pot. Você tá colocando todos os inquéritos, CPIs, Polícia Federal, não sei mais o que, na minha cola. Entendeu? Você dizer, ó, isso aqui sei lá, um homicídio, é um latrocínio seguido de estupro de cadáver, é menos pior, sabe? Vai chamar menos atenção do que você falar assim, ó, denuncio como fake news. Denunciar pra quem? Pra começo de conversa, né? Eu bloqueei todo mundo, falei assim, meu, esse cara aqui não me segue nunca mais. Ele que não cruze comigo na rua, tá? Porque tem sentimentos envolvidos. Sentimentos. Mas já que a gente tá falando dessa divisão do mundo, tem mais um recadinho aqui pra você antes da gente continuar. É um comentário, tá? Um recadinho aqui da nossa amiga doutora Ludmila Lins Grillo, principalmente pra quem tá querendo sair do Brasil, fazer a sua vida lá fora, lá nos Estados Unidos. A Imigrex vai te ajudar. Deixa a doutora Ludmila falar. Oi, pessoal, tudo bem? Ludmila Grillo falando aqui.
Eu estou passando aqui no Senso em Comum para dar um recado para você que deseja migrar para os Estados Unidos, Portugal ou Espanha e não sabe nem por onde começar. Você que está assustado com a insegurança jurídica no Brasil, com a instabilidade política e econômica, ou você que simplesmente quer vivenciar novas experiências profissionais e pessoais no exterior, entre em contato com a Imigrex Global. A Imigrex Global é uma empresa sediada na Flórida e especializada em imigração de brasileiros nos Estados Unidos, Portugal e Espanha, com atendimento 100% em português. Além dos vistos mais tradicionais baseados em trabalho e qualificação, a empresa também atua em asilo político e tem expertise nesses casos que envolvem o Brasil. Se você está interessado e quer saber se você é elegível para um dos vários tipos de visto disponíveis, manda uma mensagem para o WhatsApp +1 407 490 1897. Repetindo, +1 407 490 1897. Recado dado aí, né? Lembrando sempre, olha a situação que nós estamos quando a gente começa a usar este tipo de termo. Você ter uma empresa especializada em exílio político, tá? Já mostra exatamente o que está acontecendo no Brasil, né? Mas enfim, vamos lá. Quando a gente usa, por exemplo, eu vou colocar só um último terminho aqui antes da gente partir para nossa prática, né? Termo desinformação. Você sabe de onde que veio esse termo? Desinformácia, né? É um termo russo, na verdade. Ele foi muito mais usado pelos russos. Tanto é assim que o grande livro sobre desinformação que existe em português, né, do Ioan Mihai Pachepa, que era um espião russo, ele era especialista da KGB em desinformação. Quer dizer, um cara que entende um pouquinho desse negócio. Ele cita até a Dilma Rousseff no livro. Ele explica, né, a eleição da Dilma Rousseff, as forças que estão envolvidas ali, né, como que o PT obedece à Rússia, obedece a esse projeto russo-chinês de ponta a ponta. Sempre foi entendido, desinformação sempre foi entendido como um termo da direita denunciando a esquerda. Tá? Ou seja, quando você falava em desinformação, antes dessa mudança geral ali, a partir de 2016, falava em desinformações que a gente já falava assim, lá vem você com esses papos, não quero nem saber, não. Isso é a teoria da conspiração da direita, gente. Onde já se viu você dizer que isso é desinformação? Não, desinformação não existe. Porque desinformação significava uma coisa específica, naquele momento. Frisando aqui, ó, asterisco, nota de rodapé, assim, negrito, Times New Roman, tamanho 72, vermelho, bold piscando. Naquela época, antes de 2016. Tô falando que significava antes da eleição de Donald Trump. Desinformação já implicava necessariamente a ideia de que um governo autoritário em guerra com o seu país, ele usa as estruturas do seu próprio país para se autodestruir. Exemplo supremo disso: Woodstock. Olha, são os americanos reclamando da guerra do Vietnã. A guerra do Vietnã é uma desgraça, sim, é uma desgraça. Foi uma porcaria para os Estados Unidos, não tem a menor dúvida. Não precisamos entrar nesse assunto, tá? A grande questão é o seguinte: por que de repente você via rios de dinheiro, tudo quanto é comunista, assassino, genocida, tarado, psicopata no mundo, falando, olha, Woodstock, estamos aqui pela paz. Ai, olha, né? Vamos dar um pouco de paz pro mundo. Vamos ouvir Grateful Dead. Vamos ouvir Emerson, Lake and Palmer. Olha, movimento hippie. O que a gente mais precisa agora, né? É mostrar as tetas. Se você mostra as tetas, pronto, tá resolvido. Todos os nossos problemas vão estar, sabe, colocados pra fora. Por que comunista tava colocando dinheiro nesse negócio? Justamente para enfraquecer o próprio exército americano. Só que quem fez isso? Alguém tava falando russo lá no Woodstock? Tinha o Fidel Castro, ele foi convidado para discursar no Woodstock. Não. Eram os próprios americanos. Famosa cena do Jimi Hendrix, né? Que música que ele toca, você lembra agora? Que ele toca com o barulho dos helicópteros do Vietnã, esqueci agora. É Purple Haze, né?
Não lembro, realmente agora eu não lembro. Mas ele toca alguma música no final, ele termina o Woodstock, né, tocando uma música com barulho dos helicópteros. É lindo, eu entendo que seja lindo. A música é maravilhosa, Jimi Hendrix é um dos melhores guitarristas do mundo, etc, etc. E a Guerra do Vietnã é realmente uma porcaria. Mas por que estavam financiando esse tipo de coisa? Você entende? Você pega uma coisa que é verdadeira, que é um pouquinho verdadeira, que tem alguma coisinha ali, você começa a expandir aquele negócio até que ela vira um monstro. Isto é desinformação. Isso é uma campanha organizada de desinformação. Você pega o livro do Johann Mihai Pachepa, você vai ver quantas vezes ele fala, olha, alguma coisa que dava a impressão que era super normal, né? Jornalista que aparece lá de terno e gravata, todo bonitinho, tava lá com o dinheirinho da KGB Briefing ali por trás, falando, olha, fala pros trouxas acreditarem nisso. Você acha que não existe desinformação neste sentido original do termo no Brasil, hoje, 2025? Tem Então, o livro do Ladslav Bittman também. do Bitzman. KGB e a desinformação russa. No Brasil, E ele fala muito sobre a desinformação aqui no Brasil. Operação Thomas Mann, lembra? Exatamente. Operação Thomas Mann. Porque as operações da KGB, elas eram nomeadas com uma coisa nada a ver. Thomas Mann, por exemplo, aliás, Formação Ciência em Comum, tá com um clube de leitura aqui do melhor livro, maior não, né? Mas assim, o melhor livro do Thomas Mann, pelo menos o grande clássico, como todo mundo entende dele, que é A Montanha Mágica. Eu estou lendo ali capítulo por capítulo com a nossa galera. Se inscreva aqui na Formação Ciência em Comum que você vai acompanhar esse livro, essa pedrada comigo. A gente analisar todos os meandros, filigranas, fazer uma leitura bem em minudências de uma obra como esta. A Operação Thomas Mann foi uma operação lá que tava mostrando que às vezes dá a impressão que o cara tá combatendo a esquerda, não sei mais o que, e ele tá falando exatamente o que os comunistas querem. Eles chegam assim, sabe, num nível. Só que aí você vai pensar, né? Que espião, KGB, essa coisa, é o cara com a maleta de preto. Não, Os caras gente. usaram rádio clandestina até pra começar a passar mensagem, folhetinho. Música popular, sabe? É o cara lá com violãozinho, entendeu? Eu quero saber de onde surge isso. Então, desinformação era esse tipo de ideia. Ou seja, desinformação você precisa de um aparato extremamente poderoso, gente estudada, para você criar algo que aí depois vai sendo, sabe, em círculos concêntricos, vai passando para outras pessoas. Até a hora que chega lá no professor lá tocando violãozinho, falando, Trotsky é lindo, não sei mais o quê, porque ele está reproduzindo, sendo um megafone de algo, de uma desinformação, de algo que foi criado numa sala fechada, por gente extremamente poderosa. Pausa. 2016 pra frente. Você começa a usar o termo desinformação. Era uma piada, né? Eu escrevi isso, se duvidar, no próprio senso em comum, né? Desinformácia, escrevendo em russo, porque é sempre como foi entendido. Quando chega o Trump, de repente, termo disinformation, né? Agora tem até a desordem informacional, que é um termo astroturfing, que é um termo criado por uma ONG, que depois o senhor ministro Ricardo Lewandowski, glória acima das estrelas, usou numa decisão judicial, ou seja, é tudo verdade, mas não tá na ordem que eu quero. Tá pegando isso é desordem informacional. Você começa a usar um termo como este, tá? Para falar da direita. Tá, mas você tá falando de um monte de veinha? Cadê a instituição extremamente poderosa? Cadê a narrativa pronta? Você tá simplesmente dizendo, olha, o Twitter, o algoritmo do Twitter, o algoritmo do Facebook, sei lá, do raio que você queira, ele não coloca a coisa em ordenada pra você concluir e falar assim, nossa, o Lula é lindo, né? Nossa, o Supremo realmente defende a democracia. Não, você tá usando esse termo para dizer, olha, é tudo verdade, mas não tá pegando bem. Portanto, é desinformação. Não é informação, é desinformação. Uma desinformação sempre foi entendido como uma operação de cunho militar, etc, etc, etc. Como eu tinha dito. Outro termo também é negacionista, já falei disso mais de uma vez. Negacionista. De mais ou menos 1945 até 2019, ou vamos dizer até, sei lá, fevereiro de 2020, negacionista era usada única e exclusivamente para quem falava o Holocausto não ocorreu. Única e exclusivamente. Você não tinha nenhum termo possível. Você vai aprender na Brightman também em retórica comigo. O juiz negou
o provimento da minha ação. Você vai lá e fala assim, o juiz é negacionista. Não, nunca, ninguém usou isso. Não vá tentando achar que termo gramática, termos das as palavras que você está usando por aí num discurso, elas se ordenam igual matemática, né? Que você só coloca um menos assim, pronto, tá lá. Não é assim não, viu, meu amigo? Tem história por trás, tem política por trás, tem ideologia por trás, tem poder por trás, assim por diante. Então você não usava, nunca ninguém usou o termo negacionista dessa forma. A partir de março de 2020, negacionista é qualquer pessoa. Você sabe o que significa. Não posso falar aqui. Mas você começa. E olha a referência que você está fazendo. As pessoas mais. Não apenas panacas, mas as mais perigosas do mundo. Pelo menos uma das mais. Então nós precisamos de um novo tipo de vocabulário para a gente entender de fato o que está acontecendo no mundo, tá? Neste momento. Vou fazer só uma pausa, já que eu tô falando tanto da formação. Vamos ver um videozinho aqui, sabe? Só um trailer, só um tira-gosto do que você vai ver lá dentro da formação Senso em Comum. Já escrevendo, fazendo aquela munheca lá da sua mão, aí você tá avisando pro seu cérebro, pera aí, eu preciso aprender. Pega o seu caderno agora, quero que na primeira página ali do seu caderno, colocar ordem intelectual e a ordem de objetivos que você vai colocar na vida. Qual que seria a diferença, então, fundamental entre você analisar um signo linguístico e um signo não linguístico e depois partir do signo para o símbolo? Se existe toda essa forma hegeliana de interpretação histórica, ou seja, no qual você só tem verdade definida historicamente por este movimento histórico dialético, aquelas grandes mentes que realmente são o motor da história, elas definem o que vai ser válido ou não. Uma pessoa puxa a outra. Você não vai aprender a falar húngaro se não tiver constantemente pessoas ali do seu lado te espezinhando, falando, hoje é dia de aprender húngaro, viu? Você fez a lição hoje? Então tá aí, ó. Isso aqui é só um tira-gosto do que você vai ver ali dentro da formação Senso em Comum. Isso porque a gente nem falou do nosso clube de leitura do Thomas Mann, da Montanha Mágica do Thomas Mann aqui. Aliás, se você quiser comprar algum livro também, né, aproveite a nossa livraria aqui embaixo, inclusive para comprar a Montanha Mágica. Vamos lá. Vamos analisar alguns casos recentes, tá? Que mostram essa bipolaridade. Ou seja, as pessoas começam a defender censura, sendo que elas nunca falam que é censura. Elas vão falar que elas... não, eu defendo a liberdade de expressão, mas... Fake news não são liberdade de expressão. Lembra disso naquela porcaria... As 3 porcarias de CPIs e CPMIs? Quantas vezes eles falaram isso? Acho que tá em quase toda a sentença que chega na terceira instância do Brasil. Assim, liberdade de expressão... Isso aqui não é liberdade de expressão. Isso aqui não é liberdade de expressão. Você nunca vai falar assim, eu estou defendendo censura. Eu não estou defendendo. A liberdade de expressão é se expressar, mas não isso aqui que você está expressando. Você entendeu? Porque as pessoas têm medinho da palavra censura. Medinho da palavra censura. A não ser a Carmen Lúcia, que acabou confessando isto abertamente. Vamos começar. Eu quero só comentar alguns casos aqui, né? A partir do contexto geral, o presidente americano Donald Trump, ele assinou uma executive order, né? Assim, não bate com o Brasil, por isso que eu não quero traduzir esse termo para o português, né? Porque você pode falar assim, tem uma medida do executivo, como é que ela chama? Esqueci agora o nome. Aquela... Não é ordem executiva, em português não é. Mas assim, eu fui dar uma pesquisada sobre isso, já me alertaram, assim, não tente tratar isso como aquela medida que a Dilma fazia 400 dela por dia. Que é uma ordem do executivo sem passar pela lei, não vai fazer assim, o executivo determinou isto aqui, tá? Mas não bate, porque o Trump, o que é uma executive order, não tem nada a ver com a brasileira. No qual ele está criticando, e aqui eu presta muita atenção nessas 3 palavrinhas que eu vou falar, né? Ele está mirando censura dirigida pelo governo. Government-led censorship. Isso aqui vai dar um problema pra gente, tá? A gente tá com uma batata quente. Vamos começar a entender o que vai acontecer nos próximos meses. Porque government-led censorship
eu já vi uns juristas de esquerda muito espertinhos aqui no Brasil, que eles estão tentando fazer as pessoas repetirem, igual o AstroTurfing que eu tava dizendo, repetirem constantemente a seguinte frase: o judiciário não é governo. Pode dar uma pesquisada sobre isso. A gente tá começando, entendeu? Mas de novo, ó, daqui a pouco isso aí vai se espalhar. Judiciário não é governo. Ora, a ordem executiva do Trump, todo mundo aí comemorando. A gente vai ter que... O trabalho não tá terminado. Entendeu? Não adianta você fazer uma denúncia pra OEA. Só. É um trabalho contínuo, é 72 horas tic-tac. Eu tô dando alguns dos próximos passos, tá? Government-led censorship. A resposta dele já tá meio pronta. Fala assim, mas eu não sou governo. Eu estava definindo pela lei, então eu não sou governo. Me tira da área. A maior dificuldade que nós tivemos nos últimos anos e que nós teremos nos próximos anos é explicar para as pessoas que todo o poder no Brasil está concentrado no judiciário. Enquanto você não explicar isso, assim, você explica para americano, eles vão lá, sabe qual que é a resposta deles? Entendi. O Alexandre de Moraes é um puppet do Lula, né? Aí você fala... É muito difícil explicar. Ou seja, nós temos um país de ordem ditatorial, porém a ditadura não está no executivo. Tanto é assim que o Bolsonaro não governou. Tentou, fez uma coisinha ou outra, mas assim, você pode reparar, tudo que o Bolsonaro fez foi marginal. O que era o centro do governo dele, ele não conseguiu fazer. Inclusive as pessoas, tanto que assim, apoiam o Bolsonaro loucamente, quanto as pessoas que estão criticando o Bolsonaro, elas não conseguem perceber isso, que era obviedade. Enquanto que a gente estava no governo do Bolsonaro, todo mundo sabia disso. Ele consegue fazer uma indicação pro STF, assim, sabe, da cabeça dele? Não. Polícia Federal. Polícia Federal, meu. Decreto sobre a... Decreto, né? Acho que decreto executivo, acho que era essa palavra que eu tava querendo. Decreto-lei, não é? É, tem decreto-lei, tem decreto que ele não vira lei, que é uma... Não, mas tem uma medida provisória, por exemplo. A Dilma era a rainha das medidas provisórias, tá? Lembra do Bolsonaro, ele só tentou fazer isso no comecinhozinho do governo, do primeiro ano do governo dele. Ah, vou fazer uma MP, né? Saiu uma MP... Futebol. MP do futebol. Meu, assim, tanto que essa palavra não é mais usada. Você pode reparar, não adianta mais você fazer MP. Quando a esquerda quer, é o Supremo que faz. Quando o Bolsonaro tentava fazer MP, meu Deus do céu, mas não teve lei, ó, tem que passar pela... E o Congresso? E o Maia? Né? Tem que conversar com o Parlamento, não sei mais o quê. Repara, é isso que eu tô falando, presta atenção nas palavras, nos termos usados. MP desapareceu do nosso vocabulário. Por quê? Porque você não consegue mais fazer isso. É isso que a gente precisa explicar pra gringaiada, tá? Então, contexto aqui, né? O Trump, ele tá fazendo isso, mirando, né? Amen, sobre government-led censorship. Não ache que a gente já tá, sabe, que a gente já tem motivo pra comemorar de cara. Vamos dar alguns exemplos aqui, tá? Muito curiosos. Por exemplo, na União Europeia tem o Digital Service Act, DSA, né? DSA. É o ato de serviços digitais, que serviço também não é traduzido como serviço, né? Atos de, sei lá, pensando numa tradução para serviços aqui, né? De provimentos digitais. Que é uma lei da União Europeia, tá? Falar lei da União Europeia, para mim, já é um contrassenso, porque a União Europeia não é eleita, mas eles definem... Olha o tamanho do problema que a gente tá tendo que enfrentar aqui, tá? Que vai definir políticas online, tá? Políticas públicas online para material prejudicial, harmful material, tá? E eles vão ter autoridade de investigação, mando polícia, assim por diante. Você tá vendo que a Europa tá virando o Brasil. Essa é outra dificuldade que a gente tá tendo que explicar muito. O Glenn Greenwald, o cara que já nos prejudicou no passado e hoje tá fazendo um trabalho maravilhoso por nós. Queria entrevistar o Glenn Greenwald, por favor, Glenn, fale com a gente, tá? Ele tem explicado isso, quando ele estava conversando com o Tucker Carlson, sabe, toda semana na Fox, ele falava isso. O Brasil é o balão de ensaio do mundo hoje. Preste atenção, você gringo, preste atenção no Brasil. Nós somos você daqui a 10, 15 anos, ou menos, tá? Com a rapidez que isso aí tá acontecendo, tá?
que ela busca desinformação e material, né? É que material não é também plenamente material, né? Mas assim, conteúdo, vamos traduzir dessa forma, né? Conteúdo prejudicial. O que acontece? Primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, tá? Ele sintetizou essa proposta de censura. Obviamente que ele não vai falar que é censura, tá? Ele vai falar uma coisa assim, sabe, toda bonitinha, que é o seguinte, ele diz que é preciso ter regulamentação das redes sociais. Já ouviu falar disso aí? Tá? Para manter a nossa coesão social, nossa saúde mental e nossa democracia. Quando você fala assim, por exemplo, em coesão social, lembra-se, precisamos ter um projeto aqui para o país. Ou seja, uma coisa meio Age of Empires, vai ter que ter uma pessoa ali, sabe, meio Sin City, definindo para onde você vai, o que você pode fazer, qual empresa vai para frente, etc. É isso. São os editores da sociedade. Editores da sociedade. Aqui nós somos draconianos, tá? Não é censura, gente. Não é que eu tô censurando o Ian. É que eu estou regulamentando o podcast, tá? Não é uma censura. É pela nossa coesão social, nossa saúde mental e nossa democracia. Tá? Então é por isso que... Shut the fuck up. O chanceler alemão... Chanceler também é outra palavra curiosa, né? Que em cada país significa uma coisa diferente. Mas assim, o que seria... sei lá, um primeiro-ministro hiperpoderoso da Alemanha, porque ninguém lembra quem que é presidente da Alemanha, o Olaf Scholz, ele foi mais além. Olha essa frase aqui, isso aqui é sensacional, gente. Nós temos liberdade de expressão na Europa e na Alemanha. Mas nós não aceitaremos se ela estiver defendendo posições de extrema-direita. Ou seja, você tem liberdade de expressão, mas não se você é de uma ideologia, um partido, um pensamento diferente do meu. Só que aqui, toma cuidado com esse tipo de jogada. Porque é isso que faz com que o jovem fique maluco. E depois ele nunca mais você consegue arrancar a verdade dele. Porque ele vai falar, mas peraí, ele falou posições de extrema direita. A extrema-direita na Alemanha, como é uma crença lá deles, né? A gente já fez mais de um podcast sobre isso, os podcasts sobre se o nazismo era de extrema-direita ou não, a extrema-direita deles já matou milhões de pessoas. Portanto, você não pode defender mesmo. O problema é o seguinte, meu amigo. A Alemanha também criou o direito penal do inimigo, com Gunther Jacobs, tá? Famoso jurista alemão. É o jurista, um dos juristas, pelo menos, que está sendo mais citado nesses inquéritos recentes por aí. Ou seja... eu peguei um extremista ali, sei lá, peguei um Alan dos Santos, o Daniel Silveira, o Oswaldo Eustáquio, ó, tá vendo? Pronto. Porque eles falavam gritando, etc. São extremistas. Beleza, quem que é o próximo extremista de direita? Bom, agora é um cara um pouquinho mais moderado, etc. Pra chegar em você... sabe, 2 anos. Mas eu sou isentão, gente, veja bem, eu sou isentão. Nunca vai chegar em mim. Nunca vai chegar no isentão. Você realmente não conhece a história da Alemanha de 33 a 45. Porque assim, se você acha que não chegou no isentão em algum momento, você é muito estúpido. O isentão tava lá juntinho, sabe, do judeu no campo de concentração. É exatamente o que acontece. Então, só que aí tem mais um detalhe. Por isso que eu falei, essa frase aqui pra mim foi muito forte. Não aceitaremos posições de extrema direita. E posições de extrema esquerda. E posições, por exemplo, que elas não tenham uma relação política. Por exemplo, assim, o cara vai lá, posta na internet falando, o cara é problemático, né, incel, não sei mais o que, tem transtornos, ele vai lá, posta na internet assim, olha, a minha vizinha é linda, eu quero entrar no quarto dela na hora que o marido dela tiver saído, e quero, sabe, enfim, não vou descrever, né, mas assim, o cara vai lá e posta descrevendo, mais ou menos, fala assim, eu quero fazer com ela o que o Champinha fez com a Liana Friedenbach. Isso não é uma posição de extrema-direita. Você vê que não está coberto pelo que ele está dizendo? E é uma coisa muito mais grave. Então, quer dizer, para o Olaf Scholz, eu sou uma pessoa de extrema-direita. Mas um cara que faz uma coisa como essa não é. Você entendeu o tamanho do problema que você está criando aqui? Só que olha como a frase soa, nossa, eu estou combatendo extremismo.
Sou uma pessoa moderada, prudente e sofisticado. Eu uso ternos Armani, frequento os melhores recintos de Davos. Mas olha o que esse cara tá fazendo. Se você acha que essa posição assim, é minimamente aceitável, não dá. Só que, de novo, meu ponto aqui, ele usou a palavra censura. Pensa aqui. Nós não defendemos a liberdade de expressão se ela for favorecer a extrema-direita. Só que extrema-direita, e aí mais um ponto aqui. Ela não é usada... Isso aqui você vai aprender muito comigo na Bright Minds. Tá? Você que vai fazer seu curso de retórica. Eu sei que a aula é pro seu filho, tá? Mas assista junto. De verdade, eu te peço isso. Você não vai se arrepender. É o seguinte. Algumas palavras... Você aprendeu isso pra passar no vestibular, depois você nunca mais pensou nisso na vida? Isso aqui é uma metáfora. Isso aqui não é uma descrição. Político que ele mais faz é metáfora. Ou principalmente, mais especificamente, uma analogia. Analogia no seguinte sentido. Até mais grave, né? Depois a gente explica as tecnicalidades sobre isso. Aconteceu algo gravíssimo na Alemanha em 33. Você que tá, sei lá, tomando água, bebendo leite, ajeitando o terno do paletó. O que mais que é agora, né? Tudo. Sei lá, citando Dylan Thomas, né? Do not go gently into that. Como é que é? Da noite? Esqueci, mas um dos versos mais famosos da literatura moderna inglesa. Tomou leite, sei lá, aquela coisa que evangélico faz, né? Da imposição de mãos. Você acabou de virar extremista de direita. Adrilles dando tchauzinho na Jovem Pan. Fiz com a mão esquerda, tá? Que é pra não ter problema. Tem lei, projeto de lei no Brasil sobre isso, tá? Querendo punir todas essas pessoas e proibindo esse tipo de coisa. Ou seja, proibindo alguém de dar um tchauzinho na TV. Obviamente que quando cai pra eles, fala assim, não, mas eu só tava dando um tchau. Mas você é um extremista. Entendeu? Isso aqui não é uma descrição. Se fosse uma descrição assim, por exemplo, assim, olha, vamos discutir a liberdade de expressão dos neonazis. Assim, pra mim é um problema, óbvio, assim, você tem que... É um problema não no sentido, assim, de ser uma coisa ruim, mas de ser uma coisa a ser discutida. Problema matemático, entendeu? É uma questão, melhor dizendo. Se isso aí é juridicamente importante ou não. Mas, assim, a ideia de você criminalizar algo que você fez como uma metáfora, que você fez como uma analogia, significa basicamente o seguinte. Olaf Scholz está dizendo... Aquilo que eu quero ver censurado, eu chamo de extrema-direita. Resolvido o problema. Sabe por que eu reclamo tanto da turma que usa o termo bolsonarista, inclusive em sentido positivo? É que eles não percebem esse tipo de sutileza. Não vou citar o nome da jornalista, mas foi uma jornalista no Estadão, numa coluna do Estadão, que ela usou pela primeira vez o termo bolsonarista em sentido negativo. Não existe neutralidade para esse tipo de termo. Tá? Como eu falei no começo do nosso programa, fake news não é uma palavra neutra. Não é uma palavra assim que você possa usar, tem a da esquerda e da direita. Não, ela sempre foi usada, ela foi criada de tal modo a que você entenda que a Globo News nunca produz, ou a Rede Globo, ou o Jornal Nacional, ou a Folha de São Paulo, ou o Estadão, nunca produzem fake news. O inquérito das fake news, o PL das fake news, aquele do Orlando Silva, inclusive ele coloca ali claramente no texto. Porque eu tô combatendo as fake news, porque as fake news isso, porque a desinformação, porque as fake news, etc, etc. Aí ele vai falar assim, bom, a propósito, a grande mídia, ela está isenta. Tá no PL, tá escrito, tem um parágrafo dizendo isso. Nunca você vai dizer que existiu alguma fake news na Rede Globo. Na Folha, não existe isso. É só para o coitadinho na internet pedindo pix pra vocês. Entendeu? Tá? Então, assim, não existe neutralidade em termos. Às vezes, vocês querem usar umas palavras como se elas fossem neutras. Vocês vão ter problemas com isso. Então, assim, o termo bolsonarista, ele foi criado por uma jornalista numa coluna do Estadão, colocando como um paralelo justamente com esse totalitarismo que você está pensando. Ela fala isso, ela descreve isso. Usa uma foto, né, de imposição de... e fala exatamente isso.
Então, quando você vê alguém gritando, né, vencemos o bolsonarismo, não tem ninguém lá empichando o cara, falando, olha, mas você é um juiz que tá indo contra uma posição política. Eles só simplesmente dizem, mas eu tô falando sobre uma posição extrema. Resolvido o problema. Fala só aquilo ali e mais nada. Olha o que aconteceu com o nosso Aidan Smith Connor, tá? Aidan Smith, tava brincando aqui com o Ian, né? Que eu precisava decorar o nome do cara. Mas o nome dele é Aidan, aí você vai ver Aidan, tipo o nome, o cara se chama Adão. Aí eu fui procurar o segundo nome e eu descobri que era Smith. Eu falei, mas PQP, né, gente? É tipo o João da Silva. E ainda pode ser o Aidan Smith da Riqueza das Nações, né? O João da Silva. Só que ele é o Aidan Smith Connor. Quer dizer, ele é o João da Silva Ferreira, praticamente, né? Então, putz, grila. Ele foi condenado. Vou descrever o crime mais grave aqui da humanidade, cara. Desculpa, assim, tira as crianças da sala. Ele foi condenado porque ele rezou em silêncio perto de uma clínica de aborto. Porque há 14 anos, deixa eu ver, eu preciso acertar aqui. Acho que foi isso aqui, há 14 anos, tá? O nosso bravo Aidan Smith Connor, tá? Não, 22 anos atrás, ele pagou por um aborto. Então, assim, ele tem um terrível arrependimento sobre isso. Ele falou assim, olha, já que tava lá tendo em Bournemouth, no sul da Inglaterra, de uma clínica de aborto, ele foi fazer uma oração em silêncio. Quer dizer, não é mais o crime de fala, não é uma liberdade de expressão, é censura a pensamento, tá? Porque aquilo ali era uma buffer zone. Buffer zone é uma zona tampão, ou seja, uma zona no qual você vai colocar algumas regras próprias. Aqui a gente vai mudar um pouquinho as regras a partir daqui. Olha o nível da proibição, tá? Nesse tipo de lugar, tá? Tem que ler dois textos aqui meio juntos, tá? Ele vai ter que pagar 9.000 libras. Isso aí em reais deve ser, sei lá, acho que mais de 50 mil reais. Eu vou falar do meu processo daqui a pouco também, tá? No qual você não pode, tá? Olha o que a lei diz. É uma regulação, é uma regulamentação local, tá? Que considera a oração uma expressão de apoio ou de crítica ao aborto. Obviamente, numa clínica de aborto, eles estão reclamando de quem é crítico. Então, você acha que vão proibir alguém que está lá apoiando o aborto? Não, é uma clínica de aborto. Mas olha o termo, né? Que eles... Não, assim, para mostrar neutralidade, nós não queremos nem apoio, nem crítica. Daí você vai lá, pune só os críticos. Obviamente, né? Você também não pode, tá? Num lugar como esse, você não pode fazer o sinal da cruz. Você não pode ler as escrituras. Quer dizer, se eu estiver lá lendo Mein Kampf do lado da clínica de aborto, não tem problema. Se eu estiver lendo, sei lá, vamos pensar num livro assim terrível, sei lá, eu estiver lendo Márcia Tiburi, não tem problema. Agora, se eu ler as escrituras, isso está na lei, gente, está na regulamentação local de Bournemouth. Isso aí é um como é que é? Attempted act. Quer dizer, é quase o ato preparatório, né? Eu estou pensando em cometer um crime. Você tá vendo o que tá acontecendo com o Brasil, né? Então, quer dizer, ele rezou em silêncio. Manifestar símbolos religiosos em público, tá? Também não pode. Porque isso aí são todas expressões proibidas, tá? Isso foi o que aconteceu com o nosso Aidan Smith Connor, tá? Alguém falou que isso é censura? Olha a quantidade de termos que a gente nunca usou na vida, que a gente começa a usar hoje. Regulamentação. Internet numa terra sem lei. Entendeu? Que hoje é onde mais tem lei, né? Eu sempre falo. Assim, se você tá num bar, tem uma briga num bar, você vai ver o tipo de termo que um fala pro outro, e se alguém for lá, estiver gravando aquele negócio, chegar pra um juiz, o juiz vai falar assim, meu filho, você tá num bar, caralho. O que você queria mais?
Sabe? É um xingando a mãe do outro, xingando a sexualidade do outro, ou a não sexualidade pra ofender. Então, assim, você chama o hétero daqueles termos lá que você tá pensando, etc, etc. Quer dizer, no bar, não tem... Agora você usa uma dessas frases da internet, você vai ver o que te acontece. Pra depois aparecer um tirano e falar que a internet é terra sem lei, tá? Na Alemanha, teve um homem que ele teve polícia na casa dele porque ele postou um meme sobre uma política do governo. Um meme. Assim, que ele não fez, ele divulgou, ele postou um meme sobre uma política do governo. Eu não vou falar aqui, né, mas é envolvendo o Robert Habeck, tá? Que ele repostou uma espécie assim, de tiração de sarro dele. Teve polícia federal na casa dele. Vamos lembrar o que o certo Fernando Haddad disse recentemente? Uma medida provisória que reforça os princípios tanto da não oneração, da gratuidade do uso do PIX, quanto de todas as cláusulas de sigilo bancário em torno do PIX, que foram dois objetos de exploração por parte dessas pessoas que estão, na nossa opinião, cometendo um crime, porque quando você desacredita um instrumento público, você está cometendo um crime. Tem pessoas que chegaram a receber boleto em casa para pagar com o logo da Receita Federal, que vão para uma conta que ninguém sabe o que é e prejudicando a economia popular. Você tá vendo? O Fernando Haddad, essa a gente não pode colocar, mas ele tá reproduzindo o que uma jornalista disse. Eliane Cantanhede, tá? Ela usou a seguinte expressão: questionar ações do governo, né, é crime. Ou seja, você ter, inclusive, um sentimento negativo. Parecia a Marília Gabriela agora falando. É um sentimento negativo em relação a uma política do governo. Eles falam que é crime. Ué, mas não é. E aí eles dizem, né? Isso aí é uma fake news. Aí quando você vai ver o próprio post dela no Twitter, tá lá, ó, notas da comunidade. Não, não é crime, não. Quer dizer, eles querem combater as fake news, sendo que eles são os divulgadores. Mas, de novo, no PL do Orlando Silva vai ver, ela tá completamente isenta. Ela pode, inclusive, apontar o dedo pros outros, mentindo, e conseguir convencer alguém a ser preso, ser prejudicado, sei lá, tomar uma multa, censurado, etc. Se o PL das fake news passar, não tem o menor problema. Agora ela está isenta. Eu trabalho para a Globo. Globo News não sofre, né? Esse tipo de coisa. O Sakamoto também falou aí nessa mesma época, né? Que isso aí é crime, tinha que ter polícia federal. Por que eles usam o termo polícia federal? Não pode ter uma outra polícia que investigue? A gente sabe por quê. A gente sabe disso aí, né? Em cima deles. E teve um caso aqui, esse aqui é bem pouco conhecido no Brasil, da Päivi Hassanen, tá? Eu sei que esse A com trema do finlandês significa um A mais aberto, né? Igual uma ovelha fala, ah! Então, mas eu não sei pronunciar esse troço assim, então eu vou só chamá-la de Päivi. Päivi. Raisanen. Sabe como que se fala Kimi Raikkonen em finlandês? Não sei. Raikkonen. Porque esse A, assim, você tem que quase gritar, assim, com a boca, assim. Eu só sei falar isso gritando, eles devem conseguir falar isso sussurrando, eu acho isso impossível. Kimi Raikkonen. Sabe por quê? Porque ela citou a Bíblia no Twitter. Tá? Então, assim, visões lá sobre homossexualidade, não sei mais o que, etc. Mas ela citou a Bíblia. Ela falou assim, olha, de versículo tal, não sei mais o que. Pronto. Uma parlamentar, tá? Sofrendo esse tipo de coisa. Agora, o Billboard Chris. Esse caso aqui é inacreditável. Tá? Ele foi punido na Austrália. Ele vai ter que... Na verdade, não foi punido ainda, né? Mas ele tá tendo que responder na Austrália por causa de posts nas redes sociais. Só que tem problema. Ele é canadense. Quer dizer, se a Austrália usou um negócio chamado A-Safety Commission. Eu ainda queria fazer um podcast só sobre isso, né? Safety. Segurança. Segurança no espaço virtual. Tá? Só que esse cara, ele é da OMS.
essa que espero que ela logo deixe de existir, foi indicada para o OMS em 2024. É um radical, obviamente, né? E lembra do que o Olaf Scholz acabou de falar. Extrema-direita. Agora, se criticar um cara da extrema-esquerda, não tem o menor problema. Ele fez um post criticando esse cara. Australiano. Ele vai ter que viajar do Canadá para a Austrália, tá? Porque você imagina o tipo de coisa que você consegue fazer hoje virtualmente com uma pessoa, né? Você não vai ter mais cartão de crédito, você não vai mais conseguir pagar. Alguém tá dizendo a palavra censura. Quando nós queremos combater esse tipo de coisa, eu só tenho um recado aqui pra você. Você vai precisar depurar a linguagem. Mas nós não temos uma comissão de relações públicas, igual você estava falando no começo. Não precisa, meu amigo. Você precisa depurar a linguagem. O termo censura, ele precisa voltar à tona, mas com toda urgência. O AES tá aqui batendo na nossa porta falando... O que eles tá perguntando é assim, tem censura no Brasil, sim ou não? Só que vocês começam, veja bem, é que o PL, as fake news, usa o termo, vai falar assim, é censura, censura, censura. Apareceu é censura. Apareceu uma decisão, é censura. O governo é censura. O judiciário é censura. O órgão de censura eleitoral. O órgão de censura, não sei mais o que das coisas. Por que todo jovem esquerdista morre de medo da ditadura militar, sendo que assim, com tudo que ela fez de errado e todos os abusos e crimes que ela tenha cometido, mas eles morrem de medo. Na ditadura militar existia censura. Você fala, tá, assim, especificamente, não tô falando dos crimes e, enfim, DOPs da ditadura, mas especificamente, a censura da ditadura militar, ela era muito mais leve do que a atual. Por que você não se assusta com a ditadura atual? Porque a gente não usa o termo censura. Não tem lá, o programa Tupi, eu vou colocar aqui, o programa, Rede Tupi de televisão, por favor. Este programa da Rede Tupi de televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Eles falam assim, é o órgão de censura. Você começa a chamar as coisas pelo nome, você vai conseguir chegar em algum lugar. Para eu concluir, eu quero só deixar uma frase. Uma frase não, um pensamento aqui. O Confúcio nos Anacletos, quando ele fala sobre governo, lembra, eu não sei se vocês já leram algum tipo de literatura oriental dessas antigas. Tal como ocidental, né? A gente tem muito modelo bíblico. É muito baseado em versículos que muitas vezes escondem uma grande sabedoria, mas parece que eles estão falando uma coisa óbvia, né? Olha, tal como o grão de mostarda, que é o menor grão, aí sobe, vira a maior árvore e tal. Tem uma sabedoria infinita naquilo ali, mas as frases, né, são bem simplesinhas. Tem uma tiração de sarro do Nietzsche, acho que é no Para Além do Bem e do Mal, que ele fala, né? Engraçado como Deus precisou aprender grego para virar escritor e não pôde aprender melhor, né? Ou seja, tá reclamando que o grego bíblico é muito simples em relação ao grego clássico ático. Nos Anacletos, Confúcio falou uma coisa curiosa. Quando pergunta para ele assim, olha, se você fosse um governante, fosse um imperador, o que você faria? Ora, eu chamaria o melhor agricultor para cuidar da agricultura. E o que você faria com a economia? Olha, eu chamaria o melhor administrador para cuidar das finanças. E o que você faria em relação ao próprio governo? Aí ele diz uma coisa assim que dói na alma. Ele fala, eu passaria a chamar as coisas pelo nome. Precisaria ver tudo o que vocês estão fazendo e chamar as coisas pelo nome. Lembra que eu falei sobre a nossa linguagem ser filtrada? Não adianta você pensar assim, mesmo o Trump, ele tá muito... Eu tinha avisado, quem me acompanha sabe, que o governo Trump 2 seria completamente diferente do primeiro, e assim, o cara não tá um mês no cargo, já tá mostrando isso. Pelo menos no dia que eu tô gravando. O governo, tipo, uma tentativa de Bolsonaro e bolsonarismo de rede social, sabe? De briguinha de Twitter. Assim, ela nunca refletiu sobre essa frasezinha idiota. Vamos chamar as coisas pelo nome. Quando você começa com muito adjetivo, isso é um problema do Brasil. A gente pensa muito por adjetivo. A gente pensa muito por xingamento.
apelidinho. Isso, lembra do que eu falei sobre relações públicas no começo desse episódio. Você para de pensar no que a coisa é, o que a pessoa é de fato, e você fica com uma palavra inventada por AstroTurfing. Seja pro bem, seja pro mal. Não adianta você me responder e falar assim, ah, mas aquele desgraçado é um desgraçado mesmo. Tudo bem, ele é um desgraçado, mas assim, você tá usando a palavra correta para isso? E como eu falei, você consegue praticar isso a partir de uma mentira também. Tá? Vamos tentar fazer isso. Já que eu tô falando de processos também sobre censura, eu quero só deixar um recadinho final aqui de um processo meu, tá? Envolvendo um músico de MPB chamado Caetano Veloso, no qual, né, ele me processou a partir daquelas exposições foram infames na época. Aliás, infame também é uma palavra que as pessoas não percebem, né? Você ter fama, você colocar na frente, significa que a coisa não tem fama. Tá vendo como as palavras são mais complicadas? Não, infame é ter uma fama ruim. Aquelas exposições infames do Queer Museum em Porto Alegre, né, do Peladão do MAN, que não foi só no MAN, inclusive aquela foto famosa não é exatamente no MAN. E ele emprestou a sua fama de celebridade para defender aquelas exposições. E eu respondi a isso escrevendo, né? Digam o que Caetano Veloso é e coloquem nos Trending Topics. Eu escrevi essa frase no Twitter, eu não sabia que ela iria mudar a minha vida. Estou sofrendo um processo de R$200 mil, tá? Que foi, na verdade, diminuído para R$120 mil, porém, sabe, com juros e todas as correções monetárias, a gente aposta que vai ficar mais do que o dobro desses 120 mil iniciais, tá? Tá no último momento. A última movimentação já foi deste processo, tá? Eu vou ter de pagar, então, Caetano Veloso, né? Por ter dito, né? Digam o que Caetano Veloso é e coloquem nos Trending Topics. Só que tem um detalhe. Eu acho, honestamente, que este dinheiro que eu estou arrecadando, eu queria agradecer a todo mundo, sabe? Que já arrecadou, sabe? Como eu falei, você consegui pouquinho, chegando perto da primeira metade, mas eu preciso da outra metade também. Eu queria fazer um apelo aqui a vocês e também ao próprio Caetano Veloso, aqui olhando de frente, pelo menos para a câmera. Eu acho que esse dinheiro seria muito melhor aproveitado se fosse dado para criancinhas, principalmente vítimas de pedofilia. Vocês não acham? Ou seja, né, já que a gente está falando sobre exposição sexual de crianças inocentes antes da hora, eu acho que um dinheiro como esse vai ser muito mais útil sendo dado para pobres criancinhas vítimas de pedofilia, muito mais do que para alguém que eu acho que não está precisando, em necessidade de sei lá quantos mil reais. Vocês não concordam? Assim, eu quero pegar esse dinheiro, uma vaquinha específica, fiz um Pix só para este processo, que é Flávio Martins, Trad, T-R-A-D, né? Trad de tradutor, T-R-A-D, @gmail.com. Por este Pix você vai fazer uma vaquinha para a gente pagar este processo. Eu espero dar este dinheiro para criancinhas vítimas de pedofilia. Eu encontrei uma instituição aqui em São Paulo que ela cuida, de fato, de crianças que foram vítimas de exploração sexual, inclusive algumas criancinhas haitianas. Isso aí para mim foi muito simbólico, né, num processo como este. Eu espero, tá, pegar todo este dinheiro e dar para as criancinhas. Se o Caetano Veloso quiser, ele pode, então, falar assim, olha, as criancinhas vão ficar sem dinheiro, a gente manda para o Caetano Veloso. Faço esse apelo aqui para vocês, tá? Façam um Pix aqui por este processo, porque eu acho que também é uma forma de contar a história de uma maneira bem melhor. Agradeço a todos pela ajuda, agradeço a todos pela audiência, então nos encontramos na semana que vem. Guten Morgen, Brasília. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Se você quer perder amigos e ser mais inteligente, encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Se você quer perder amigos e ser mais inteligente, encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Você quer ficar bonito, garboso e eloquente, estar sempre correto, indubitavelmente, contar boas piadas esporadicamente, fazer aquele crush te amar perdidamente.
Enche o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente.